Hã? Boa noite. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite. Ah, tá. Acho que tá filmando. Vai. Tudo Tudo bem? Como é que vai, Ed? Bem-vindo. Como é que tá? Tudo bem? Pode tirar a plaquinha se quiser sentar perto de você. O X é móvel, o X é móvel. Se a família está junto, precisa separar. A gente só colocou assim, para ter uma noção. Porque às vezes a família toda está junto e não há por que sentar tão longe. Tá dentro de casa todo grudado, né? É igual esses dias, eu e a Elis, nós fomos no oftalmologista, aí tinha esse negócio, né? Aí a Elis se sentou numa das assim, e eu sentei em cima do X. Ela Eu cheguei aqui na casa de sentei no X também. laço que amará o caçador.
na sua redenção permanente. E assim nós conseguimos liberdade. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra, fez a terra. Nossa alma, como pássaro escapou do laço que lhe amará. Aí você clicar em todos eles. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu-me eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Mereci da vida, de graça recebi, trouxe tua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor.
amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Muito boa noite a todos vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a companhia do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém. Nós também estamos chegando às nossas famílias e a todos os nossos amigos através do Facebook. Sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe e guarde aí onde você está, porque aí o Senhor vai chegar com a sua palavra, com o seu Espírito e vai cuidar muito bem de você. Hoje é dia de culto, é dia de adoração e nós estamos chamando todos sob a graça de Deus. Convido vocês para abrirmos a Bíblia no Salmo de número 25. É o salmo deste tempo de Pentecoste, é o salmo que a igreja vai ler neste fim de semana. Salmo 25, dos versículos 1 até ao versículo 10. E nós lemos conforme o nosso costume. Boa noite. Boa noite. Só para a orientação de todos, aquele celular ali é que está gravando, tá? Olha esse celular ali que está gravando, tá bem? Para saber por que ele está ali. De Davi: ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti, salva-me da vergonha da derrota, não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Palavra do Salmo 25. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nós celebramos este culto em nome e por ordem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E é com esse Deus que nós queremos nos reconciliar.
É com esse Deus que nós queremos entrar em paz. E é a esse Deus que queremos dirigir as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas aflições, os nossos pecados, entregar tudo o que nos faz sofrer na mão dele, porque ele é o bom pastor e ele cura as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas. Por isso é hora da reconciliação com o nosso Deus. A nossa reconciliação vai ser cantada e o hino vai ser projetado. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo desceu à terra e assim se mostrou a todos nós. Mas de que jeito ele se mostrou? Ele se mostrou misericordioso, generoso, compassivo, pronto para socorrer, pronto para salvar. Essa vida de Cristo nos encoraja a crer que todos os nossos pecados foram perdoados, estão perdoados. Deus está em paz conosco e por isso nós podemos seguir a nossa vida com os nossos corações alegres e jubilosos, porque Deus nos perdoa, Deus nos salva. Por isso, todos os nossos pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês para orarem comigo a oração que está projetada. Ó Deus, naquele dia de Pentecoste, mais uma vez nos ensinaste os corações de teu povo fiel, ao enviar-lhe o teu Espírito Santo. Concede-nos em nossos dias o mesmo Espírito
para termos a correta compreensão de todas as coisas e sempre nos alegrarmos na sua santa consolação. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A igreja pode sentar-se. Nós vamos nos preparar para o ofício da palavra e vamos cantar este louvor que vai ser projetado. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo do Filho me tornei.
Nós vamos receber a palavra do nosso Deus, e ela está registrada primeiramente no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 25 e seguinte. De acordo com a minha Bíblia, está na página 925 e está no texto intitulado Cada um responde por si. Mas vocês dizem: o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem: o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que eu vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vêm fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Palavra do nosso Deus através do profeta Ezequiel. E agora convido a todos para abrirem o inário, no hino 347, hino 374, e nós vamos cantar este hino e receber depois a palavra da epístola.
Epístola de Paulo aos Filipenses é a carta de Paulo, a carta para esse fim de semana, capítulo 2 até 18, onde o apóstolo nos chama a brilharmos como as estrelas do céu. Carta de Paulo, na página 1301, diz o apóstolo: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Palavra do nosso Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos agora nos preparar para a mensagem do culto de hoje, cantando o louvor Quero Subir. Ao monte santo de Sião.
minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Santidade, que do meu louvor que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois que rico é. Que adoro o Senhor em espírito e em verdade. Beleza da santidade, que do meu louvor que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois que rico é. Que do meu louvor que seja um cheiro suave. E um som agradável a ti, pois digno é. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Embaixo você não enxerga. A parábola dos dois filhos. Mateus 21, versículos 28 a 32. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, Senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. Eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isto, vocês não se arrependeram e não creram nele. Palavra do nosso Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Meus irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham pelo Facebook, uma expressão muito comum: lidar com gente ninguém merece. Isso se repete, e é realmente desafiador lidar comigo, e é um desafio muito grande lidar com você. Isso a gente sempre diz um para o outro. Mas muito mais desafiador é quando você tem que lidar com uma pessoa e ela só resolve que ela quer falar daquilo que lhe convém.
ou ela resolve que só quer fazer aquilo que lhe convém, pois há certos assuntos que deixam a pessoa desconfortável, e ela foge daquilo como o diabo da cruz, e ela fica chateada se alguém pega para falar naquele assunto, porque meu orgulho não me permite ser acusado de qualquer coisa que venha me mostrar a minha real situação no mundo. Eu às vezes prefiro conviver com a ideia de que eu sou a última bolacha do pacote, a melhor coisa do mundo, e eu não quero ouvir o que realmente eu preciso ouvir e fazer o que realmente eu preciso fazer. Então eu sempre procuro as sombras da conveniência, e ali eu fico tramitando e fico me achando ali, convivendo com aquela imagem que eu acho que é a melhor coisa do mundo. O evangelho deste dia, que foi lido agora há pouco, ele relata o encontro entre Jesus e alguns líderes religiosos no templo de Jerusalém. A conversa cresceu num tom, e como se diz aí na gíria, Jesus teve que bater uma real para eles. Teve que mostrar e mandar um papo reto, e dizer para eles o que realmente precisava ser dito. Jesus estava em Jerusalém, era a sua última semana, eram seus últimos dias de vida, e ele ainda assim, nos seus últimos dias, prevendo toda aquela situação triste que ele iria viver, ele controlou seu espírito e continuou ensinando e pregando até o último momento, insistindo, tentando ver se conseguia fazer com que mais pessoas compreendessem a ideia real do reino de Deus. E num desses dias da Semana Santa, que a gente costuma chamar, ele foi ao templo, e lá, como de costume, conversava com um, conversava com outro, juntava uma turminha e acabava ensinando. E como o burburinho era grande, aconteceu que os líderes religiosos se aproximaram, perceberam que ali havia uma reunião dentro da casa onde eles trabalhavam. A pregação corria, ia bem, a audiência ia também muito bem, mas os anciãos, eles se aproximaram de Jesus, e diz o texto que eles arrodearam Jesus, eles foram em cima da pessoa de Jesus, e pediram uma espécie de alvará de funcionamento, dizendo: escuta, quem te autorizou pregar aqui dentro? Quem te deu autoridade para você falar essas coisas que você está falando aqui dentro do templo? E eles iniciaram uma interação com Jesus, preocupados não em aprender ou entender mais do que Jesus pensava. Eles arrodearam Jesus para saber quem pode e quem não pode pregar dentro do templo. A preocupação deles era exatamente essa: quem é que manda aqui? Quem te autorizou a entrar aqui? Quem te autorizou a pregar no nosso púlpito? Quem te autorizou a falar com o nosso povo, com o nosso rebanho? Essa era a preocupação, porque só falava no templo quem estava afinado com os religiosos, com os fariseus, com os escribas. E por isso tinha que apresentar o alvará de funcionamento. Jesus, ele notou que o pessoal estava mais preocupado com o formato da coisa do que com o conteúdo da coisa. E ele sabia que havia malícia na palavra, e por isso ele não se rebaixou, ele não cedeu à imposição, ele levantou o tom e respondeu com uma pergunta. Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Então ele sobe no mesmo palco, ele se coloca na mesma linha do nariz, e ele diz: o batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens?
Porque João Batista chamou vocês ao arrependimento, chamou todo mundo a mudar de vida, se preparar porque o reino de Deus estava chegando. Era dos homens ou era de Deus? E o texto diz que eles tricotaram entre eles lá: olha, se a gente disser que era de Deus, ele vai dizer: escuta, por que vocês não se arrependeram? Mas se a gente disser que ele era um batismo dos homens, o povo vai pegar a gente, porque o povo entendia João Batista como um enviado de Deus. Então eles ficaram numa sinuca de bico, eles não sabiam o que dizer e disseram mesmo assim: não sabemos. Então Jesus disse: nem eu tampouco vou dizer para vocês quem me autorizou pregar aqui e dizer as coisas que eu estou dizendo. Jesus, ele quer mostrar para aquelas autoridades que o tempo do autoritarismo na igreja acabou. O tempo da tirania na casa do Senhor acabou. Na casa do Senhor não existe lugar para dominadores e nem para dominados. Na casa do Senhor existe espaço para filhos e servos de Deus que de mãos dadas vivem a alegria de viver na casa do Senhor. Jesus então começa a demolir o autoritarismo daqueles homens. E aí então ele começa a pôr as coisas nos devidos lugares. Vocês estão discutindo formatos? A essência é vida, a essência é o comportamento, a essência é o relacionamento com Deus. E vocês querem saber quem que autoriza e quem não autoriza? Vocês estão precisando conversar o que tem que ser conversado. Vocês precisam tratar o que precisa ser tratado. E aí então ele emenda com a parábola dos 2 filhos. E ele conta esta parábola para eles. Ele direciona essa parábola para os líderes. E essa parábola está muito simples, ela está muito clara. E ela fala de um pai que pede para seus filhos irem trabalhar na vinha. Aí o primeiro filho diz que não vai. Depois desiste e vai. O segundo diz que vai. Depois não vai. E aí eles perguntam qual é o filho que realmente correspondeu, né, à expectativa do seu pai. Qual é o filho que agiu de modo agradável ao pai? Então eles disseram: foi aquele que no primeiro momento disse não, mas depois se arrependeu e foi. E aí Jesus disse: por que vocês não fizeram o que João Batista falou? Por que vocês não acederam a João Batista? Por que vocês deixaram João Batista falando para as paredes? Por que vocês viraram as costas para João Batista? Por que João Batista morreu na mão de Herodes e vocês não falaram nada? E vocês vêm se preocupar com o alvará de funcionamento? Com quem autorizou e quem não autorizou? E vocês querem se colocar como autoridades do reino? E aí então Jesus, ele vai concluindo a sua fala naquele momento e vai trabalhando a temática do arrependimento. E vai dizendo para eles: olha, a continuar assim, os cobradores de impostos que vocês demonizam e as prostitutas que vocês jogam no inferno, esses ainda vão chegar antes de vocês no reino dos céus. Porque diante de João Batista, diante da pregação da palavra, diante da vontade do Senhor, esses se arrependeram, eles acederam, eles concordaram, eles procuraram mudança de vida, e muitos hoje estão se aproximando do reino, porque atenderam a palavra. E a vocês é dada essa mesma palavra, que procurem evitar fachada, evitar forma, evitar aparência, e ir para a essência, para o âmago da vida, para relacionamento, para a vida com Deus em santidade. E então nós temos um problema recorrente da humanidade. Há momentos em que nós nos recusamos
teimosa e obstinadamente a rever o nosso comportamento. A gente morre agarrado no nosso orgulho, na nossa vaidade. A gente prefere achar um jeito de justificar e mudamos de assunto. A gente muitas vezes fica procurando defeito em quem está falando com a gente, ou quem veio conversar com a gente. Às vezes a gente fica perdendo tempo tentando criar um culpado, criar um responsável, jogar o lixo para o lado de lá. A gente fica inutilmente, às vezes, tentando tapar o sol com a peneira ou enxugar gelo. E a gente percebe que isso é falta de sabedoria. Se a coisa chegou em mim, eu preciso dizer, isso é comigo. O sábio vai falar, isso é comigo. Eu vou engolir esse sapo até as pontas das unhas dele. Porque isso é comigo. Isso diz respeito a mim, isso não me diminui, não me desmerece. Isso talvez seja o início da salvação da minha imagem, o início da salvação da minha existência. Eu vou engolir esse sapo, vou engolir todinho, porque depois de engolido, eu vou retomar a minha vida, eu vou redirecionar a minha vida, eu vou corrigir os meus caminhos, eu vou corrigir a minha destinação. E muita gente foi-me bom, como disse o salmista, ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Muita gente viajou nesse Salmo 73 e reconstruiu a sua existência, reconstruiu o seu modus vivendi, reconstruiu a sua caminhada, e disse: puxa vida, foi bom naquele dia eu ter passado aquele momento de reflexão e reconstruído meu modo de pensar, meu modo de falar, meu modo de agir, e fazer com que a minha vida fosse diferente. E assim se constrói uma existência, passando por esse vale e saindo lá na frente com uma nova visão, uma nova construção, uma nova realidade. Jesus, ele desviou o assunto para João Batista, porque ele até o último minuto, ele ainda esperava que a classe sacerdotal, os anciãos, os líderes, pudessem dar uma chance ao reino de Deus, sair do seu reino e ir para o reino de Deus, onde prevalece a misericórdia, onde prevalece a bondade, a generosidade, onde prevalece a vida de santidade. E a todos aqueles que deram ouvidos a João Batista, que se arrependeram, que sentiram que deviam dizer sim para Deus, esses precederam e estão precedendo a muitos entrando no reino, porque todo aquele que se arrepende e pede perdão, conforme está no livro de Ezequiel, este sim vai experimentar nova vida e nova existência na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude a termos a coragem de tratar do que realmente importa, aquilo que realmente faz da nossa vida uma nova vida e que traz a todos nós muita alegria. Que assim seja. Amém. Nós vamos confessar a nossa fé conforme as palavras do credo apostólico. Eu convido a igreja para ficarmos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, nós agora vamos abrir o nosso inário no hino 206. E durante o cantar deste hino, aqueles que desejarem podem trazer ao altar as ofertas para a sustentação do trabalho desta paróquia. Em nossas orações, nós queremos orar pela família de Lúcia Altoé. Nas nossas orações, queremos orar por Dona Ana Maria, que está fazendo um tratamento de quimioterapia em virtude de câncer. Ela é a mãe do Léo. Nós estamos orando aí por sua mãe, por sua família, né? Para que vocês possam não só superar, mas ficar bem em toda essa circunstância adversa. Também nós oramos pelos aniversariantes. Hoje está aniversariando a Helena, né? Amanhã o Jonathan Schmidt e a Maristela Werneck. E no dia 23 aniversariou o Eric, está aqui conosco, celebrando seu aniversário. Eu quero convidar a nossa congregação para juntos orarmos. Ó Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, Senhor sobre todos nós, o Deus que inclina o seu olhar, o Deus que inclina os seus ouvidos, o Deus que inclina o seu coração, para ficar perto, para poder abraçar, para poder acolher e assim cuidar de todos os seus filhos, de toda a sua igreja. Abençoar sua igreja quando ela vive tempos de adversidades, tempos de dificuldades para a propagação do Evangelho, tempos de dificuldade para recuperar a comunhão e o convívio comunitário, tempos em que a sua igreja tem dificuldade para poder ser ouvida nas suas expressões de fé. Senhor nosso Deus, olhe com carinho para a tua igreja,
oferece a ela todo o teu cuidado e dobra as medidas de perseverança, dobra as medidas de encorajamento, dobra as medidas de fidelidade. Nós queremos orar pelo Evangelho, para que nós não o percamos e que ele não nos seja roubado. Nós queremos pedir pelo Evangelho, para que ele possa continuar em nossas mãos, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança, alimentando a nossa existência. Pai, nós entregamos nas tuas mãos a vida da família de Lúcia Altoé, que o Senhor conhece, que o Senhor tem em seu coração. Abençoa e fortalece este lar. Abençoa e cuida de Dona Ana Maria, que está enferma, pede as orações dessa igreja e clama pelos cuidados do Senhor enquanto faz o tratamento de quimioterapia em virtude de câncer. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão cuidando de sua saúde, das mais diversas enfermidades, das mais diversas dificuldades, aqueles que estão em leitos de hospitais, estão em leitos domésticos, estão adoentados e precisando de recuperação da sua saúde e esperando dias melhores. Nós oramos, Senhor, pela saúde da Sofia, nós oramos pela saúde da minha sobrinha Catarina, do meu irmão Gilberto. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão precisando da restauração da saúde em virtude do coronavírus, aqueles que estão nos hospitais, que estão em suas casas. Dê a eles todos a bênção da recuperação. Nós oramos também, Senhor, pelos aniversariantes, Helena, Jonathan, Maristela, o Eric e tantos outros que estão celebrando a vida que tão generosamente o Senhor nos distribui a todos, a vida que tão generosamente deve ser repartida, a vida que tão generosamente deve ser compartilhada. E para tanto, Senhor, nós ainda precisamos de muita sabedoria para poder entender como é que o Senhor pensa as coisas a respeito da vida no mundo, quando somos todos chamados a dar as mãos, a nos ajudar, a nos auxiliar, a nos socorrer e a nos amparar, a todos nós. Pai Celestial, louvamos-te por esta oportunidade de culto, por estarmos aqui diante da tua Santa Ceia, quando queremos receber junto com o pão e o vinho o corpo e sangue de Cristo nosso Senhor. Que o Senhor generosamente nos conceda mais uma vez a graça de recebermos este sacramento e assim nos alegrarmos. Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua misericórdia, deixou conosco o sacramento do altar. E esse sacramento nós vamos recebê-lo nesta noite e vamos, junto com o pão e o vinho, receber o corpo e o sangue de Cristo para o maior perdão, vida e salvação de todos nós. Celebremos a ceia do Senhor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória a mim. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice,
E tendo dado graças, me entregou, dizendo: bebei todos destes. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sem compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Sejam bem-vindos à ceia do Senhor. Nós temos seguido o costume de nos posicionarmos aqui à frente do altar para receber o pão e depois recebermos o vinho. Nós pedimos que os cálices mais assim ao externo sejam retirados primeiro e depois os cálices mais do meio da bandeja para evitarmos muitos contatos. Ok? A igreja pode sentar, nós vamos projetar uma música. Deus abençoe a sua participação. Seja bem-vindo. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantar seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente,
tendo recebido o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós queremos dar graças ao Deus de todos nós, que nos ama, nos abençoa e que nos guarda. Colocamos-nos de pé e oramos esta oração. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. A igreja pode sentar. Nós assim encerramos este nosso culto. Cumprimentamos os irmãos e irmãs que aqui estão conosco nesta noite. Louvamos a Deus por poder vê-los novamente, né? Tivemos uns encontros muito poucos, muito rápidos, né? Não deu nem para a gente se ver direito. E também os irmãos e amigos que nos acompanharam pelo Facebook nessa noite. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e nos acompanhe em todas as nossas jornadas. Amém. Eu quero só comunicar aqui nossas próximas ações, né? Os nossos cultos, em virtude dos novos índices, nós estamos abrindo ele a todas as pessoas que se sentem seguras, se sentem à vontade, se sentem bem, que venham à igreja, né? Venham sempre com máscara, com a higienização das mãos. Nós temos álcool gel aqui, nós temos toalhas, né? E você de repente possa se encontrar com seus irmãos e vir ao culto, estar na casa do nosso Deus em adoração, tá? A instrução de confirmandos começa no dia 15 de outubro, às 19h30, lá está cortado. Alguns pais ficaram preocupados, onde é que vai ser a aula? A aula vai ser ali na beira do janelão, tá? Naquele espaço lá, tá certo? E nós vamos colocar, são 6 cadeiras, né? Ou 7, não sei ainda. As cadeiras serão colocadas ali, e ali nós vamos então acolher os confirmandos. No dia 15 de outubro, às 19h30, nós vamos estar trabalhando a instrução de confirmandos aqui. Nós gostaríamos que vocês começassem a pensar sobre as eleições para a formação da nova diretoria que há de ocorrer no mês de dezembro, tá? Que comece a pensar na possibilidade de assumir uma função, um cargo de diretoria em nossa congregação. Nós ainda não sabemos se a diretoria vai ser composta por 5 ou 6 integrantes. Há uma moção que a gente mandou para vocês, uma proposta, nós mandamos via WhatsApp para toda a congregação, em que a diretoria propõe alteração dos estatutos quanto ao formato da diretoria. Eu queria passar rapidamente aqui os slides do texto da moção. Nós temos 2, mas hoje eu só vou passar uma. Composição da diretoria. Então assim, considerando o artigo 19 dos Estatutos da Congregação, deixa eu sair daqui, onde está regulado o modelo de composição de diretoria da congregação, como tendo 5 integrantes. A importância de um grupo onde mais cabeças trabalham, construindo decisões mais consistentes em prol da vida da congregação. Os transtornos e prejuízos ao trabalho conjunto da diretoria, advindos da ausência de um componente que seja a uma ou mais reuniões da diretoria. Nós propomos um novo modelo de configuração de diretoria para a Congregação Luz, em que figuram 3 diretores titulares, presidente, secretário e vice, ou secretária, né? ou tesoureiro, tesoureira, e seus respectivos vices. Okay? Então essa é a proposta. Vamos adiante? Aí a nova redação dos artigos 19, 20, 21 e 2, ficando os mesmos com a seguinte redação. Então tem aí toda a proposta, vocês têm no WhatsApp, o texto completo. Quem não tem pode pedir para mim, a gente envia.
a reconfiguração dos artigos aí, para que nós passemos a um formato de diretor-presidente, vice-diretor ou diretora-presidente, diretor ou diretora secretária, vice-diretor. Esse negócio de é uma coisa complicada, né? Mas tudo bem. Diretor financeiro e vice-diretor financeiro, né? Então essa é a composição para um mandato de 2 anos, e assim a gente pretende reconfigurar a diretoria. Você vai pensando sobre isso. Nós vamos marcar uma data para que você possa vir até a igreja e fazer dar o seu voto, né, a favor ou contra esse modelo. Se você tiver observações, mande para a gente, né? Escreva lá a sua observação, mande para a gente, para que a gente possa dar uma definição a esse texto, ok? E breve já teremos o processo eleitoral em andamento aí, ok? Muito obrigado, foi bom ver vocês, que Deus abençoe, Deus os guarde, que vocês tenham uma noite maravilhosa e ótimo sono, tá? Tchau, tchau. Fiquem à vontade. Quem quiser conhecer o salão aí, pode conhecer. Gente,